Fala pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade aqui à questão das perguntas, tá? Eu postei 4 vídeos anteriores, são 4 partes respondendo a maior parte das perguntas que chegaram. Tive que quebrar em partes, eu não sei porque, eu não sei o motivo que o celular não salva o vídeo contínuo. Então ele salva em partes, passou de meia hora ele quebra pedacinhos aí, então desculpem não estar tudo no mesmo vídeo, mas são 4 partes lá, já tem a maior parte do material. Dando continuidade aqui, esse vídeo é específico, tá? Porque como surgiu muita pergunta falando sobre corpo quirogênico, fractal, essas coisas, então estou fazendo um mais específico, apesar de eu ter comentado isso em vídeos anteriores lá no canal. Tem alguns materiais que já postei faz algum tempo, desde que eu montei esse canal, então tem muita resposta também em vídeos anteriores. Vocês podem procurar pelo título, ou vai assistindo aí conforme tiver interesse, e vai ter algumas respostas lá também. Então vamos lá. Questão de corpo criogênico. Esse é um termo que normalmente o Rodrigo Romo usa, né? Eu conheço ele faz muitos anos, é amigo meu, então a gente acaba trocando algumas figurinhas aí, e quem acabou colocando muito esse termo hoje em dia é ele. Eu recomendo que vocês também estudem e pesquisem o material do próprio Rodrigo, que vai ter algumas respostas, com certeza. Então a visão que eu tento colocar aqui para vocês, para quem está acompanhando, é mais focado na parte espiritual da linha oriental e das práticas que eu tenho mais conhecimento. Também conheço a outra parte, que eu também pratico e tenho acesso, e eu tento cruzar e trazer essa informação numa linguagem bem simples. Então, para quem quiser depois ir um pouco além da linguagem mais simples, talvez uma conversa pessoal ou mais direta seja interessante. Mas vamos focar aqui no que interessa. A questão do corpo criogênico, por que eu não acho isso tão relevante das pessoas ficarem preocupadas ou muito afoitas em saber onde está o corpo criogênico, o que é do corpo criogênico, o que é o corpo criogênico? Porque isso é muito relativo e vai de alma para alma, de pessoa para pessoa. De maneira geral, um corpo criogênico ele está em criogenia, por isso que chama corpo criogênico. A criogenia é um estado em que você coloca a matéria de forma inanimada. Então você pega ali, muito Jornada nas Estrelas, né? Eu sempre gostei desde criança de Jornada nas Estrelas e filmes aí de ficção científica, então isso é bem comum, é um termo muito usado nos filmes de ficção científica. Por que disso? E existe na vida real também, tá? Inclusive aqui na Terra. Mas vamos focar no que interessa. Então vamos imaginar assim, a pessoa, vamos explicar isso de cima para baixo, tá? Da maneira como dá para ser explicado. Então vamos imaginar assim, a pessoa, antes de existir na primeira encarnação no universo manifesto, onde existe matéria densa, que é a que a gente usa aqui na Terra atualmente, ela é um corpo de luz, uma nave de luz, um Merkabah. Ou para quem gosta de complicar a coisa, Merkahá, Merkaná, aí tem um monte de termo, mas de maneira geral é um corpo de luz, é uma consciência que ainda não foi dividida, não se dividiu em fractais. Então vamos imaginar que esse ser primordial, um filho paradisíaco ou um ser primordial que tem um desdobramento direto da fonte, né, que as pessoas entendem como Deus, ela se polariza. Então ali em dimensões muito sutis, essa energia se manifesta como uma supramônada. A supramônada é uma consciência, né, é uma consciência, um agrupamento neural que é um próprio ser. No nosso entendimento humano, racional, é como se fosse um ser cósmico que não existe um corpo, não existe nenhum aspecto de luz e sombras ainda. Ele é uma energia que não adianta a gente tentar entender como o cérebro humano. Isso você tem que acessar para compreender de uma forma mais clara. Mas vamos imaginar que se isso fosse um corpinho de luz, vai? Nosso termo aqui mais humanizado. Aí esse corpinho de luz, que é uma supramônada, se quebra e se fragmenta em pequenas mônadas, pequenos agrupamentos de acordo com o tipo de matéria no universo manifesto e manifesto que ela precisa ou pretende gerar uma experiência, desdobrar a si mesma em alguma coisa. Aí vamos imaginar no caso desse universo, tá? Vamos imaginar aí que a gente entende como Cristo, Arcanjo Miguel, Oxalá, é a própria supramônada, ou um próprio filho paradisíaco, ou a própria consciência cósmica desse universo. Aí ele existe ainda no universo imanifesto, ou seja, ele não existe ainda como o universo que a gente entende aqui, que tem matéria escura e matéria clara, ou yin e yang. Então esse ser, que não é um ser, que fique claro isso, tá? É um estado de superconsciência, o mais próximo que eu consigo explicar é como se fosse um estado de superconsciência
que une a consciência manifesta e o subconsciente, que é a supraconsciência. Então essa supraconsciência se fragmenta em mônadas e essas mônadas se fragmentam em fractais que vão gerar experiências em determinados planetas, dimensões, universos, onde ela precisar se polarizar por algum motivo, por experimentação. Então a própria energia, que seria crística, ela forma a partir dela mesma o universo manifesto, que é esse super universo que a gente está agora. A gente está no universo dentro de um super universo, dentro de uma roda de 7 superuniversos. Então cada 7 superuniversos tem uma quantidade X de pequenos universos, a gente está dentro de um pequeno universo. Esse pequeno universo é uma partícula, ele é um fractal dessa supraconsciência, que se fragmentou, se polarizou, até gerar o universo denso manifesto. Então ela vai se fragmentando, se polarizando em escala, até chegar ao ponto de manifestar matéria. E a partir da manifestação da matéria, tanto física como a matéria que a gente entende como astral, que ainda assim é uma matéria, essa mônada, que veio da supramônada, ela gera fractais. Aí imagina que você faz parte dessa supramônada. Aí fragmentou em uma mônada e essa mônada fragmentou, vamos dizer assim, 1000 fractais. Aí cada fractal ali gera uma alma, que é um indivíduo, como a gente entende, Aí esse indivíduo, um vai vir aqui para a Terra, nessa realidade de tempo que a gente está agora, o outro vai numa Terra, numa realidade paralela, diferente dessa, em outra linha de tempo, um vai para Sirius, um vai para Arcturo, o outro vai lá para as Pleiades, o outro vai lá para a região de Tarântula, em Deneb, Deicoba, e aí vai. Então cada um aí vai se polarizando, inclusive em universos ou galáxias ou sistemas solares mais densos ou mais sutis, que é este que a gente tem conhecimento aqui, partindo da visão da Terra. Então, cada um desses fractais vai passar a entrar em um corpo manifesto para passar pela realidade do universo manifesto, onde existem planetas, estrelas, essa coisa toda que a gente tem um conhecimento teórico aí. E vamos imaginar que você, que faz parte dessa mônada, vai acoplar num corpo humano. Então, você fez ali o seu contratinho, ou você fez a sua frequência, a sua polarização, e você passa a vir experienciar alguma coisa aqui na Terra, ou outro planeta, outra estrela, outra dimensão. Isso é irrelevante. Então você vai para algum lugar. Quando você acopla naquele local, os primeiros acoplamentos, as primeiras formas manifestas, normalmente você continua consciente de quem você é espiritualmente. Se não houver a barreira de frequência, que eu já expliquei nos vídeos anteriores, se não houver algo que limite a percepção dessa alma naquele local, ela continua sabendo o que ela é ou quem ela é, no nosso termo mais humano, em relação ao aspecto monádico cósmico dela, e ela vai habitar ali durante um determinado período para passar por aquela experiência, porque é como se fosse uma novela cósmica, um drama cósmico, como o Yogananda gosta de dizer aí. Então esse drama cósmico, ela vai ali passar por aquela experiência. O problema é que quanto mais tempo ela continua experienciando isso, principalmente em planetas binários, que é o caso da Terra, que é polarizado, Aqui a polaridade lá oscila muito, de acordo com as yugas, com as eras. Então a gente pode oscilar até 80% de dualidade, de densidade, ou épocas que chega a 30, 10, depende aí de onde você está polarizando a sua energia. E ela vai passar ali por uma experiência. Quanto mais tempo fica enraizada nisso, mais se afasta da fonte e mais o filtro vai vindo. No caso da Terra aqui que a gente tem a barreira, piora, porque daí essa barreira de frequência impede que em meios comuns, na grande massa das pessoas, se recordem quem elas são. Então aí vem a questão. O corpo criogênico, vamos imaginar que você, que não tem nada a ver com mônada, com supramônada, com alma, com corpo de luz. Corpo criogênico, vamos imaginar que de repente você se fragmentou dessa mônada para um fractal seu, que é um aspecto seu monádico, claro, sendo redundante aqui. Aí vamos imaginar que de repente, o pessoal gosta muito de falar de plays, vamos imaginar que foi lá para M45. Então você foi lá e usou um corpo, ou dentro de uma nave, ou em algum planeta lá, que você acoplou a sua consciência naquele local. E daquele local, vamos imaginar que ali você tenha acoplado num corpo de 8, 9, 6D dimensão, Então é um aspecto vibracional mais sutil ou mais alto frequencialmente
do que o que você usa aqui na Terra nessa linha de tempo atual. Só que você quer, a partir dali, passar por uma experiência aqui na Terra. Então o que você faz? Você pega o seu corpo, coloca ele em criogenia, que é um aspecto de você deixar ele inanimado, então não vai existir mais função biológica, mesmo em corpos mais sutis, não vai existir mais a função ectoplasmática, molecular. É difícil explicar isso assim, mas vamos dizer assim, você pegou aquele seu corpo, que é um corpo manifesto, já não é mais um corpo de luz, já é um corpo manifesto, mesmo em realidades de 5, 6, 7, 8D, ainda assim é um corpo manifesto. Então, a partir daquele aspecto dimensional, você deixa o seu corpo inerte, ali numa navezinha, num planeta, em algum lugar aí, no seu bunker pessoal, e você transmigra a sua consciência aqui para a Terra. Então, ao transmigrar a consciência por aqui, você precisa densificar a energia dessa dimensão que você está para uma dimensão compatível com a experiência que você precisa. Aí você vai fazer um acordo ali com as linhagens aqui da Terra, com os seres que precisam de ser trabalhados para formar o seu corpo astral, o seu corpo mental, que em determinada dimensão, para você vibrar em um aspecto mais denso, você tem que densificar. Então você precisa entrar em um acordo ali e gerar o tipo de matéria necessária para que você consiga acoplar no corpo daqui. Então aí tem todo esse trâmite que seria de encarnação. Então você vai gerar um corpo mental, vai gerar um corpo astral, até chegar no corpo físico denso, acoplar ali dentro do corpo de uma mulher, ou do túmulo de ensaio, se for o caso, que infelizmente existe isso também, e aí você passa a habitar um corpo humano aqui na Terra. Agora, por que eu falo que não adianta se preocupar muito com isso? E focar um pouco mais nas práticas internas e numa forma de ascensão, que o pessoal aí está chamando hoje em dia de verticalização, que é subir a Kundalini, você se conectar e sair dessa teia de sofrimento, que é a mesma coisa que Buda falava, tá? Quando ele falava assim, como ele fala até hoje, assim, vamos dizer, que quando um ser se ilumina, muitos se beneficiam, justamente por causa disso, que é uma forma de entender que toda pessoa que se ilumina, que ascensiona, todas as pessoas que estão ligadas a ela em aspecto monádico também são arrastadas para isso. Não quer dizer que todo mundo vai ascensionar, mas que todos aqueles que fazem parte da sua cadeia energética frequencial monádica também são arrastados. Então, um ser ajuda o outro, e todo mundo que está ligado a essa pessoa aqui na Terra também acaba sendo beneficiado. Então, as pessoas que se iluminam aqui na Terra, elas se tornam como se fossem grandes holofotes de luz, porque elas passam a se conectar direto com a fonte, direto com a sua mônada, a supramônada, e passam também a irradiar essa frequência que é de amor crístico, que é aquela trindade que a gente costuma falar, né? Que é o corpo búdico, Mahatma e Atma, ou búdico, causal e morontial. Aí depende muito da vertente. É a trindade, basicamente, tá? Que seria equivalente aí Pai, Filho e Espírito Santo, lembrando que Pai não tem a ver com gênero, que hoje em dia tá uma putaria esse negócio de gênero aí, tá me enchendo o saco. Então, quando a gente fala de pai ou mãe, é a mesma coisa no aspecto espiritual, porque a partir de determinada dimensão não existe mais a polarização sexual. Isso é uma coisa que é bem relevante quando a gente trabalha com a espiritualidade, tá? Mas voltando para o assunto, então o corpo criogênico seu ficou lá, você veio aqui, acoplou aqui na Terra. Se você continuar no processo natural do que a gente entende como evolução, que também não é uma evolução, né? Eu já citei a questão sobre isso no vídeo passado, e em determinado momento, com a desfragmentação ou fragmentação das polarizações que você gerou aqui na Terra, em algum momento você volta para esse corpo criogênico e continua ali suas experiências a partir dali. Agora, qual que é a sacada legal do negócio todo aí, que é na minha visão, tá? Eu costumo dizer isso em todos os vídeos. Não sou dono da verdade, eu posso estar errado. É a forma como eu acesso hoje e interpreto hoje. E consigo passar isso, tá? Porque muita coisa que eu vejo, que eu acesso, é muito difícil explicar verbalmente. Por isso que eu falo que é melhor praticar, experienciar, do que só criar teoria disso tudo. Mas vamos imaginar assim, pelas práticas internas e na visão oriental da coisa toda, é uma oportunidade ímpar estar utilizando um corpo humano. Por que disso? Por causa de algo que já foi explicado para a maior parte de vocês. Quando você encarna num planeta crístico, que houve a intervenção do próprio Cristo, que é o próprio Oxalá, que é o próprio Krishna, Lotse, Buda, Gautama Buda, e grandes mestres, né? Hermes Trismegisto, não sei como é que é a pronúncia certa,
e outros grandes avatares que passaram aqui pela Terra, eles deixam esse conhecimento, e o Sanat Kumara, né, Sanat Kumara, Lenduce, Vivanos, essa galerinha aí que está numa frequência bem alta, eles trouxeram a possibilidade, não só aqui na Terra, como vários outros quadrantes desse universo e de outros, que as pessoas pudessem acessar direto a chamatrina delas e pudessem se conectar direto ao que a gente entende como Deus, ou a fonte. Tem muitos planetas, muitas dimensões e muitos seres que não têm essa faculdade, que não têm essa permissão de se conectar direto à fonte. E isso é o que gera muita briga, muita discussão, muita coisa em planetas similares à Terra e aqui na Terra, que muitos seres são criados pelo universo por outros seres, né? Por outras consciências supramônadas ali, por filhos paradisíacos, e eles são limitados a ascensionar, a se conectar à fonte somente através dos seus criadores. Aqui na Terra, assim como outros transplanetas, estrelas e dimensões, essa malha crística, essa consciência crística, ela deu a possibilidade das pessoas se conectarem direto à fonte, sem intermediário, sem muleta. Então a pessoa está aqui, se ela fizer por onde, se ela fizer as práticas, se ela seguir os ensinamentos corretos, se ela tiver virtude, e principalmente sair do comodismo da preguiça, através de todos os ensinamentos que foram passados por todas essas linhagens, você consegue se conectar, abrir o coração verdadeiro, girar as 3 rodas, abrir a consciência, né, abrir o coronário e se conectar de novo à fonte. E aí você passa a se tornar o próprio corpo de luz. E aí mesmo que você tenha um corpo criogênico ainda, esse corpo criogênico não é mais necessário, porque daí você passa a atuar com o que a galera gosta de chamar de eu sou. Esse eu sou aí, isso é uma balela do caramba, já expliquei também no vídeo anterior, então quem quiser falar um pouquinho disso pode entrar lá, e de novo, não sou dono da verdade, estou colocando a minha percepção aqui. Então essa questão do eu sou tem mais ligação com a linha monádica e a supramônada do que particularmente com o que as pessoas entendem que elas vão se tornar esse eu sou. Não, vocês fazem parte desse eu sou, parte dessa mônada e dessa supramônada. Então quando a pessoa ascensiona e se conecta, existe uma transmigração de consciência, daqui para lá e de lá para cá. Se for feito usando um corpo humano, que é a coisa mais interessante do negócio todo, é que se vocês conseguirem abrir esse canal, vocês transmigram a consciência daqui para lá e de lá para cá. Então é uma via de mão dupla. Vocês passam a acessar o que vocês chamam aí de eu superior e passam a se conectar direto com a fonte a partir daí, não sendo necessário mais usar um corpo criogênico, que é também um corpo manifesto. Então aí vocês passam a acessar direto o corpo de luz. Então a questão de manter um corpo em criogenia não seria mais necessário. Ah, mas o que vai acontecer com esse meu corpo lá? Isso é apego. Se não há mais a necessidade dele, você pode você mesmo desfragmentar. Deixar de usar esse corpo ou usar esse corpo para outra coisa. De repente doar ele para alguém, tipo uma roupa que já usou e não está servindo mais. De repente estou usando essa camisa aqui, não me serve mais, mas para alguma pessoa ela serve. Então você doa essa sua vestimenta aí para outra pessoa, assim como o corpo humano. Nas linhagens taoísta e budista, a gente fala de corpo imortal, ou na linhagem tibetana budista, que eu tenho muita afinidade, né, que eu pratico algumas coisas, a gente fala de corpo de clara luz. Esse corpo de clara luz é quando você transmigra a consciência, você forma o seu corpo de luz, e você não precisa transmigrar a consciência para um outro ser, você se torna esse próprio corpo de luz, e aí você passa a habitar o próprio universo a partir dele. Então tem 2 formas normalmente, tem muitas formas, tá? Mas tem 2 que são as mais comuns, as mais usuais, que as pessoas podem utilizar para ascensionar. Uma é da forma mais religiosa, que você cria uma imagem de um ser, tipo um Buda, um Cristo, um Jesus Cristo, um Lao Tse, ou determinado orixá, e você cultua ele. E quando você cultua ele e segue todas as premissas do que ele ensinou, você pode transmigrar a sua consciência. Então, quando você desencarna, depois de passar aí por um tempo de conscientização, onde você está fora do corpo, caso você não tenha, a sua consciência passa a mergulhar e se fundir com esses seres, que fazem parte daquela estrutura, aquela egrégora, aquela mônada que sustenta aquela energia. A outra forma é você desenvolver o aspecto de alquimia interna, e você ir se trabalhando até que você gere esse corpo de luz e você conscientemente consiga transmigrar e acoplar todas essas consciências.
Então você se torna a própria divindade. E aí você pode, inclusive, como eu já expliquei, levar o seu próprio corpo e pulverizar ele, você evaporar o corpo, não só aqui na Terra, tá? Isso eu estou falando de aspecto geral, de todo o universo manifesto, até onde pode ser feito. Não serve para todos, não é para todos, mas dá para fazer naqueles que tiverem a permissão para isso. Então é por isso que eu falo que é menos relevante a gente se preocupar muito com essa questão de origem cósmica, e se preocupar mais com o processo e o método para que você desperte a consciência e passe a entender que isso tudo é uma ilusão e é temporal. Então qualquer corpo que foi manifesto, não importa se é um corpo criogênico, que eu já expliquei, criogênico tem a ver com criogenia. Simplesmente é um estado de deixar o corpo inanimado durante um determinado tempo. Como acontece aqui na Terra, que tem um monte de pessoas aí que colocaram porque estavam doentes ou algum outro motivo e deixaram o corpo em criogenia esperando que alguma era aqui da Terra desenvolva alguma cura e tirem eles da criogenia para se curarem. É uma possibilidade, ou você pode transmigrar a sua consciência ali. A sacada que eu acho mais interessante é buscar o meio. Pode ser ir pela yoga, se for iniciática séria, pode ser pela taoísmo, budismo, shintoísmo, enfim, vertente tem um monte. Pode ser também pela umbanda, pelo candomblé, pelas linhas de raiz que seguem realmente fundamento magístico. Lógico que aí depende muito da pessoa que está ali conduzindo e da capacidade dela de entender e acoplar isso no corpo dela, até para poder transmitir depois. Mas se seguir aí uma linhagem correta, pode sim conseguir ascensionar. Isso não tem idade, tá? Tem gente que vira e fala, mas eu estou com 60, 70 anos, já não dá muito tempo de praticar. Isso é ilusão de ótica. Tem vários grandes mestres que começaram a praticar depois de 50, 60 e ascensionaram. Tem um mestre que fala muito que para a gente ascensionar depende de um espirro, porque na verdade não existe um tempo para isso acontecer. Você já pode vir com isso de outras vidas, então você já vem como um entrante aí, né? Ou com a consciência aberta de outros tempos, ou você já tem isso de alguma vida passada, porque lembra que a gente não é humano, a gente está humano, a gente está vivenciando a experiência humana, mas a gente não é humano, a gente é energia, é consciência que não é limitada a aspecto físico. Então você pode, a partir dessas práticas internas, despertar e voltar aí para a sua origem, independente de toda essa palhaçada cósmica de guerras e brigas, né? Porque aonde houver guerra, briga e discussão por poder, ali é tudo manifesto. Ali, assim como aqui na Terra, é o aspecto manifesto mutável do universo, é o aspecto ilusório. Ainda assim, eles estão sobre o véu de Maia. Então, qualquer raça, em qualquer dimensão, que ainda luta por algo, que ainda briga por poder, que ainda briga por alguma coisa, ela ainda está iludida, ela ainda está afastada da fonte. Porque em qualquer dimensão ou em qualquer aspecto espiritual puro, em que você se conecta com essa luz, que não é bem uma luz, não é que nem a luz solar, a luz da lâmpada, né? É um aspecto vibratório energético, frequencial. Quando você se conecta com isso, não existe mais essa questão de dualidade no aspecto destrutivo. A dualidade não é o bem e o mal. A dualidade são polarizações de energia que você pode utilizar para qualquer coisa. É como se você pegasse a geometria sagrada e encaixasse certas coisinhas ali para gerar padrões. Então uma mônada cruza com a outra mônada para gerar um ser que tem a qualidade das duas mônadas. Então ela pode se multiplicar ali infinitamente para gerar determinadas experiências e gerar a manifestação dentro do universo que lhe cabe aquele tipo de experiência e polarização. Então não se preocupa muito com essa questão de se é corpo criogênico, se o primeiro lugar que você teve uma efusão monádica foi lá em Sisos, foi lá em Taranto, ou se foi lá em Hegel, ou se foi lá em Capela. Essas coisas são transitórias. São experiências que a gente passa, são guerras cósmicas, assim como a gente tem guerra aqui na Terra. E na verdade a gente não quer guerra, né? A gente quer paz. É por isso que eu não comento nos meus vídeos sobre a questão de determinadas sociedades ou a parte mais pesada da coisa toda, porque não é o meu foco. Mas daí tem a galerinha aí que gosta de falar mais sobre isso. A minha questão e o que eu tento transmitir aqui é que existe um caminho que pode ser trilhado por qualquer um, principalmente quem está utilizando, no caso aqui da Terra, corpo humano ou similar, que pode se conectar à fonte e que pode sair do sofrimento, que acho que é o que interessa para todo mundo, né? Mas lembre que vocês não são indivíduos e que não vai levar só a memória dessa vida, vai levar a memória de todas as vidas que vocês tiveram aqui na Terra e fora dela,
e de todas as conexões que vocês têm. E aí é onde entra o processo de depuração, que é o desapego, que é desacoplar toda essa necessidade, esse enraizamento de que algo lhes pertence. A única coisa que pertence são as experiências que a gente passa. E isso serve para algumas coisas ali, que eu não vou prolongar muito aqui o assunto, mas de forma geral não se preocupa muito com a raça que você já teve, o que você já foi, porque do mesmo jeito que as pessoas têm preconceito racial aqui na Terra, que é um absurdo, é ridículo isso, qualquer pessoa que pratica espiritualidade certa, que ainda existe algum tipo de preconceito, está muito fora do caminho, é bom rever. E existe a mesma coisa do preconceito racial no aspecto estelar cósmico. Então tem muitas raças que brigam entre si, algumas tentando ajudar, outras tentando atrapalhar, algumas que foram criadas para viver pelo poder, e outras que entendem que isso afasta cada vez mais ela da sombra, mas ainda assim são aspectos dualistas. Então, a partir de determinada dimensão, de determinada conexão, isso tudo acaba. Por isso que eu falo que não se preocupem tanto com isso. O pessoal às vezes fica muito focado em coisas que não são relevantes. Enquanto estiver utilizando um corpo humano aqui, pratiquem métodos. Métodos que não são teorias. Métodos que são milenares, que vêm desde antes da formação da Terra. As próprias linhas orientais, sérias, assim como a Umbanda, assim como o Taoísmo, o Budismo, eles não foram originados aqui na Terra, eles vêm de outros lugares muito, muito além. Eu não vou comentar muito disso, porque senão a galera escuta eu falar, e se eu abrir muito o jogo, sai por aí inventando história e falando merda. Então é legal a gente restringir um pouquinho certas coisas, e para quem tem interesse mesmo, pratique. E uma hora a conexão acontece, vocês passam a acessar isso de uma forma mais consciente. Então a questão é aquilo que eu aprendi com os meus guias, com os meus mentores, com os meus professores, inclusive aqui na Terra, que eu tive muito aprendizado interessante, que falam sempre, pratique, 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 pratique. Vai praticar, vai praticar, vai praticar. Vai praticar, vai praticar, vai praticar. Mas não está na hora de você saber? Não. Se alguém responde para você que não está na hora de você saber, é porque a pessoa também não sabe. Agora, se a pessoa sabe e fala, vai praticar, é porque ela sabe que através da prática você vai chegar ao mesmo conhecimento dela e vai refinar esse conhecimento para se tornar uma pessoa sábia, que é muito diferente uma pessoa sábia de uma pessoa conhecedora de tudo. Conhecimento a gente adquire lendo, escutando, fazendo uma introspecção. A sabedoria ela é inata, ela vem da própria inteligência. Então, mesma coisa que eu escutei muito, que eu continuo fazendo até hoje, e vou continuar fazendo enquanto eu tiver disposição física humana para isso, e quando não tiver mais um corpo físico, praticar, 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 praticar. Essas práticas milenares, muito antigas, elas não foram originadas aqui na Terra, elas foram passadas por divindades para alguns seres aqui na Terra, para que eles pudessem tirar as pessoas do sofrimento, tanto por coisas muito antigas, e eu já mencionei para vocês para ler alguns livros específicos, procurem as recomendações, mas para que as pessoas saiam do sofrimento. Então tudo isso, como o Buda ensinou, como o Lao Tse ensinou, como o Chico Xavier ensinou, como Cristo ensinou, como Krishnamurti ensinou, como Yogananda ensinou, e ainda ensinam, busquem os meios de saírem do sofrimento. E não se iludam com questões que são irrelevantes, que enquanto humano não adianta muito a gente ficar batendo cabeça na parede com preconceitos que não são relevantes e que não vão permitir que as pessoas saiam do lugar. Então, o mais importante aqui é focar na prática, para que abra consciência e não percam mais essa oportunidade de estar experienciando aqui a vida na Terra e deixar isso passar em vão. Então, questão de virtude, né? Correto agir, correto pensar, correto viver, seguir os 4 pilares do budismo, ou os 8 pilares de outras linhagens budistas, taoístas, que isso dá um bom resultado. Tá certo, pessoal? Acho que já deu para esclarecer aqui. E qualquer dúvida, vão colocando aí, eu vou tentando explicar, tá bom? Um abraço a todos.